Estamos iniciando mais um Avicast, o podcast do Avicena. Meu nome é Rafael e eu serei o apresentador do episódio de hoje. Temos aqui hoje João Wood. Wood é professor de Sociologia e coordenador pedagógico do Colégio Avicena Leme. Seja muito bem-vindo, Wood. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E vamos lá. Muito obrigado. Show de bola. Então, Wood, você é professor até hoje, um grande professor, e além disso, já atuou como coordenador por alguns anos. Hoje você é coordenador pedagógico no Colégio Avicena Leme. Mas conta um pouco pra gente da sua trajetória, profissionalmente falando. Você atuou um tempo no Poliedro também, certo? Sim. Bom, eu comecei a faculdade de filosofia, né? Estudei filosofia e sociologia, e eu não queria ser professor. Na verdade, eu não sabia o que ia fazer com essa faculdade, eu só queria estudar filosofia e sociologia. Mas tive que estagiar porque era licenciatura, né? E de repente, na licenciatura, quando eu estagiei, eu comecei a gostar. Falei, se sobrar isso eu faço, sabe? De repente, depois que eu me formei, eu fui substituir uma professora de licença maternidade por 3 meses, numa escola lá na minha cidade. E depois desses 3 meses, eu falei, eu quero ser professor. Deixou de ser assim uma opção secundária e passou a ser o que eu mais gostava de fazer. Eu comecei a dar aulas, em todos os segmentos, do 6º ano até ensino médio pré-vestibular. E fiz um caminho para ir trabalhar na nossa região, fui para Campinas. E aí me tornei professor do Poliedro, do Colégio Poliedro. E fui trabalhar como consultor também dentro do Poliedro, do sistema de ensino. E nesse tempo eu tive uma jornada que me ensinou muito. Porque eu acabei visitando escolas pelo país, trocando muita figurinha com coordenadores, com professores. Conheci muitas realidades, conheci muitas referências, né, muitas escolas de excelência pelo país. E conhecendo modelos, práticas, experiências. Trabalhei também daí no editorial, escrevi material, fiz parte da produção da revista. Continuo ainda muito vinculado a eles, né, fazendo esse trabalho com editorial às vezes. E nessa experiência como consultor eu acabei me interessando pela gestão, porque eu acabei aprendendo muito sobre a parte dos bastidores, né, sobre entender um pouco o que está acontecendo que a gente não vê, né? E como eu passei a me interessar muito por educação de uma maneira geral, não só pelas minhas matérias, mas por educação e por projetos e por fazer parte de uma coisa maior, vamos dizer assim, comecei a me interessar por esse caminho da coordenação, porque sinto que eu estou contribuindo com os meus pares, com os meus colegas, com os meus alunos, e aí comecei por esse caminho, né, da coordenação, e aí conheci vocês e vim coordenar aqui o Avicena. Antes de vir para cá, você atuou depois do Poliedro em um colégio de Sumaré. Isso, exatamente. Em Sumaré. Então no Poliedro você foi professor lá no Poliedro de Campinas. Isso, exatamente. E também consultor. E aí você voava bastante para lá e para cá. Eu voei 170 vezes em 1 ano e meio. Caramba, é intenso. Eu fui para 17 estados, cara. E eu tinha saído de São Paulo uma vez na minha vida só. Caramba. Nesse 1 ano e meio, eu esgotei, assim, fiz todos os pontos possíveis nas companhias aéreas e rodei o país, assim. Foi uma experiência muito rica, assim. Mas eu sempre quis voltar para a sala de aula porque eu amo estar em escola, né? Então, para mim, sempre foi uma jornada muito rica, mas curta. Eu entrei nessa falando assim, vou fazer isso por um tempo, mas uma hora eu quero voltar para a escola. Entendi. E quando começaram a aparecer os convites para voltar para a escola, eu falei no coração, cara, é hora. Show de bola. Foi isso. E agora um desafio novo, coordenação pedagógica, Colégio Avicena, ensino médio, né? Grandes desafios. Algo que eu sinto que é uma fortaleza é que, além de você conhecer muito material do Poliedro, como você atuou muito tempo no Poliedro, você é um especialista em técnicas de estudo. E eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, né? Fala, quais são os principais desafios que os alunos enfrentam hoje, quando eles vão se organizar para estudar? Perfeito. Eu acho que eu comecei a me interessar por isso por questões pessoais mesmo. Eu queria render mais os meus estudos. Eu gosto muito de estudar e continuo estudando até hoje. Depois da graduação eu fui para o mestrado, para pós. E gosto de estudar. E eu queria estudar com técnica. Eu tinha essa obsessão de fazer o meu estudo render muito. Sim. E aí nisso eu comecei a estudar esse assunto. E de repente eu percebi que meus alunos não sabiam também disso. Porque nós, professores, nós não somos treinados sobre isso na faculdade. Não existe graduação, né, de coordenação, existem pós apenas, mas na graduação de licenciatura, a gente quase não aprende técnicas de estudos. Então, se o professor não sabe técnica de estudos, ele não consegue ensinar para o seu aluno. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto. E eu percebi que
entender disso fez de mim um professor melhor. Porque daí eu passei a pensar na minha aula como não só o agora, mas também o pós. Quer dizer, a minha aula tem também algo depois dela. Então eu construo a minha lousa, eu construo as orientações que eu deixo, os exercícios que eu passo para casa, entendendo que aquilo é fonte de estudos para o meu aluno. Então, assim, a minha lousa mudou radicalmente depois que eu passei a entender esse assunto, né? E o que eu percebi, a primeira coisa é essa. Então, assim, de maneira geral, no Brasil, as pessoas não sabem estudar. Quando eu digo não sabem, quer dizer, a gente não sabe técnica, né, de estudos. Como exatamente você faz para estudar? Você olha para aquela figura comum dos alunos que passam nos vestibulares de alta concorrência ou nos concursos. A maioria esmagadora são alunos que estudam, além do tempo de aula, né, estudam 5, 6 horas por dia. Aí você fala, bom, então é esse o segredo. Para passar em medicina, eu tenho que ter aula de manhã à tarde e estudar 5, 6 horas por dia. Só que quando eu olho estatisticamente ou proporcionalmente falando, a maioria esmagadora dos alunos estudam dessa forma. O cara que está na terceira série, no PV ou pensando no concurso, estudam esse tanto. E a minoria passa. Já quando eu olho para um outro público, que é o daqueles que estudam bem, com técnica, esse aluno que estuda com técnica, ele tem aula e ele estuda assim 2, 3 horas por dia em casa. Mas ele estuda isso faz tempo. Ele não está estudando só agora, ele está estudando faz tempo. Então ele aprendeu, ele sabe, ele tem já o conhecimento, o conteúdo, ele só está no fundo quase revisando. Esse aluno, ele passa. Só que quantos desses passam? Dos que estudam dessa forma, a maioria. Só que como são poucos, quando você olha para o total de ingressantes em medicina na USP, são poucos que vêm com esse perfil. Aí você pensa, o cara que estuda assim está errado. Só que na verdade não. Porque dos que estudam assim, a maioria passa. Então o que eu quero dizer é que a estatística deixa a gente com essa impressão de que não, você quer passar no ITA, cara, é assim, se você não estudar 5, 6 horas por dia, não rola. Na verdade é que a gente não tem técnica de estudo. Aqueles que têm técnica estudam menos, estudam melhor e passam, mas são pouquíssimos que têm esse perfil. Então acho que o primeiro grande desafio é esse, é saber o que fazer, né? E o que eles acham na internet, muitas vezes, é mais sobre gestão do tempo do que exatamente a técnica. Quer dizer, como que eu aprendo? Quer dizer, não é só sobre a quantidade de horas estudadas, mas sobre aproveitar muito bem Exato. cada minuto do estudo. Sim, fazer com que o tempo renda o máximo possível. Exatamente. E para isso é importante ter as técnicas de estudo, se organizar. E a dúvida é... Existe um método ideal que funciona para todo mundo? Aquele método que vamos revelar agora e todo mundo vai começar a estudar de maneira fantástica ou não? Ou alunos diferentes precisam de estratégias diferentes? De maneira geral, eu digo que você tem perfis diferentes, né? Temperamentos, facilidades e dificuldades, rotinas. Então, você tem muitas estratégias diferentes que podem funcionar cada uma melhor com o outro. Eu digo que um aluno de sucesso, ele cuida de alguns pilares. O primeiro é o autoconhecimento. Quer dizer, ele sabe quais são as dificuldades dele, ele sabe o que ele precisa aprender que ele não sabe ainda. Então, assim, ele olha para um currículo, por exemplo, da Unicamp, eu quero passar aqui em engenharia e eu vejo que eu estou tendo muito mal em matemática, então preciso melhorar muito isso. Então, assim, ele tem esse autoconhecimento. Ele tem também um domínio de estratégias. Então, assim, um aluno de alta performance, ele estudou, dominou algumas técnicas, algumas estratégias, tanto de estudos quanto de execução de prova. E aí ele viu qual que funciona melhor ou não com ele. E claro, o aluno de alta performance cuida da metacognição, quer dizer, cuida da saúde dele psicológica, né, da saúde física, emocional. Ele cuida disso também, porque sem isso você pode ter toda a técnica, todo o domínio do conteúdo que você vai sofrer muito, né? Agora, então assim, tem muitas técnicas diversas, mas eu acho que algo que é fundamental, que para mim funciona de maneira geral com todo mundo, primeiro é aquele mantra que a gente repete tanto que vira um clichê e as pessoas acham que não funciona, mas aula dada é aula estudada hoje. Eu acho que isso é fundamental. E isso quer dizer o quê? Eu à tarde estudar o conteúdo que eu tive de manhã. O erro é muitas vezes o aluno à tarde estudar a matéria. Então, por exemplo, eu tive biologia hoje cedo, à tarde eu estudo biologia. Mas qual o conteúdo? O de 2 semanas atrás. Não, estudo o que eu tive hoje. Isso porque isso acho que é fundamental e isso vale para qualquer aluno. Nós temos as memórias, né? Memória curta e memória longa. E a memória curta, quando eu falo disso com alunos, eu faço um experimento com eles, né? Falo, tem coisas que a memória, o cérebro joga fora, porque não são importantes para você. Então eu pergunto pro aluno assim, o que você comeu no seu aniversário?
A aniversário do cara foi 5 meses atrás. Ele lembra. Nossa, eu comi coxinha com meus amigos, tá? A gente fez cachorro quente. Aí eu falo, o que você almoçou terça-feira passada? E eles não lembram. Fala, pô, tá bem mais perto? Por que eu não lembro? Porque não entrou na memória longa. Porque foi algo que seu cérebro jogou fora, descartou. Quando você tem uma aula de manhã, as informações estão na memória curta, né? Se você estuda, você passa aquilo para a memória longa. Então, daqui 2 meses, quando eu for fazer uma prova sobre aquilo, eu reviso e o negócio está vivo na minha cabeça. Se eu deixo para estudar o assunto que eu tive hoje, daqui 1 mês, não tem mais nada na memória curta. No fundo, eu vou ter que estudar de novo. E que é o comum. O aluno que deixa para estudar depois, quando ele vai estudar, ele abre o caderno e ele fala, nossa, eu não lembro nada da aula. Aí ele tem que ver videoaula, tem que reler o capítulo inteiro do livro de novo. No fundo, ele tem que voltar à situação de aula. É a primeira vez. É a primeira vez. Ele toma mais tempo. Então, acho que isso assim, é fundamental. Estudar no dia o conteúdo que eu tive no dia. Se não der para passar por tudo, pelo menos as mais difíceis, as que você tem mais dificuldade. Eu acho que isso é fundamental. Show. E a outra coisa é fazer resumo. Aprender a fazer resumo, escrever. Bom resumo. Aprender a escrever, usar papel e lápis. Isso é fundamental. Dificilmente seu estudo vai render se você faz tudo digitado. E o bom resumo é aquele resumo bonitão, que a gente passa bastante tempo fazendo aquele título lindo que eu nunca consegui fazer? Ou é outro tipo de resumo? Eu acho que é outro tipo. E acho que isso é uma coisa que os alunos... Na terceira série é esperado que o cara já tenha entendido isso, né? Que o caderno dele não precisa ser a Capela Sistina, né? Não precisa estar lindo. Tem que ser funcional. Eu tenho que conseguir ler depois e entender o que eu fiz. Mas acho que o bom resumo, primeiro, ele é resumido. Porque é muito interessante isso, mas o nosso cérebro armazena o que ele tem que armazenar. Quando eu falo disso, eu testo com os alunos e falo, cara, com quem você conversa mais no WhatsApp? Falo, com a minha namorada, com meu amigo. Qual que é o número dele? Eles, pô, não sei, não lembro. Eu falo, cara, quando eu tinha idade de vocês, eu ia falar com meu amigo, eu ligava no telefone fixo da casa dele, né? E eu lembro o telefone dele até hoje. Aí eu falei, eu gosto mais do meu amigo do que você da sua namorada? Não. Eu guardo por quê? Porque na época não tinha agenda, não tinha celular. Ficava no telefone fixo. Então eu guardo porque eu tinha que guardar. Já hoje, eu não guardo o WhatsApp, o número do telefone do WhatsApp, porque eu não preciso, né? O que você tem? Você tem estudos hoje de neurocientistas mostrando, então, que os celulares estão piorando a nossa memória, não da forma como imaginam, mas porque a gente tem a mania de salvar tudo nele. Uhum. E é muito interessante como o cérebro entende isso intuitivamente. Eu nunca falei pro meu cérebro, ó, essa informação é importante, essa não é. Ele simplesmente faz, né? Então, você percebe hoje que a gente não guarda os artigos que a gente lê no jornal, porque você lê no Instagram e salva. Poxa, artigo interessante, vou salvar para depois. Seu cérebro entende que ele não precisa guardar. Você terceirizou a memória. Exato. É muito louco isso, mas o cérebro entende isso. E aí eu vi estudos mostrando como que isso afeta os estudos. Se eu estou estudando um assunto e eu escrevo no caderno de tal forma em que eu estou jogando tudo ali, o meu cérebro terceirizou. Ele entende, bom, tá aqui, eu não preciso guardar. Sim. Então você tem que mostrar pro seu cérebro que você tem que forçar ele a guardar aquilo. Então, um resumo bem feito, a primeira coisa ele é resumido. Ele é realmente sucinto. E o que o aluno tem que entender é que a aprendizagem não está no final do estudo, que é o produto, que é o resumo. Eu fiquei lá 2 horas fazendo um resumo, estudando, fazendo tal, montando. O aluno faz de uma forma como se o produto fosse o estudo. Né? Como se assim, eu fiz um resumo no caderno, os alunos fazem de tal forma como se ele fosse depois consultar aquilo. Sim. Mas aí não tem sentido. Porque se eu estou estudando, fazendo um resumo de forma que a ideia é ficar consultando ele, eu não aprendi. Uhum. O conhecimento tem que ficar na cabeça. E aí o pulo do gato é onde entender que a aprendizagem não se dá com um produto ali feito, ela se dá no processo. Na construção. Na construção, porque eu estou pensando para criar associações. Criar um resumo nada mais é do que usar aquilo que é a característica essencial da memória humana. Ela funciona por associações. Então eu estou olhando para todo aquele conteúdo e pensando qual palavrinha, se eu colocar aqui, ela vai encaixar, ela vai puxar as demais, como se fossem elos de uma corrente. A memória funciona como se fossem pastas de um computador. Eu clico numa pasta, eu abro 3. Aí eu clico em outra, abro mais e vai abrindo. Né? É nesse ato de pensar muito nisso que você está estudando, que você está aprendendo. É por isso é uma dica que muito simples para fazer o resumo perfeito, para encerrar a resposta, imagina que você está fazendo uma cola para a prova. E faz uma cola para a prova, você vai fazendo um post-it, né? Um papelzinho pequenininho para esconder a cola. Mas como o espaço é mínimo, você vai ter que fazer o negócio mais resumido possível. E você vai ter que pensar muito para pensar, nossa, que palavra eu coloco aqui, que se eu bater o olho eu lembro da resposta. Fazendo isso, você está fazendo o resumo perfeito.
Show. Então finja que não é para colar na prova. Finja que está colando na prova. Aí tem mais técnicas que eu posso mostrar. Você não faz um post-it lindo que demora horas. Exatamente. E tem todas as informações. Não, Exatamente. Um papelzinho com poucas informações e ele não funciona sozinho. Ele Exatamente. depende de você, mas ele ativa alguns gatilhos que vai te ajudar a revisar, né? Então, certo. Acho que isso tem bastante relação com o tipo de estudo que mais funciona, né? Que nós falamos que quando a gente assiste a um vídeo, passa pouco tempo, nós já nos esquecemos. Quando a gente só lê algo, passa pouco tempo, nós nos esquecemos. E aí tem os métodos mais eficazes, e o mais eficaz de todo é você explicar algo para alguém. Né? Porque aí você está confiando em você mesmo. Você precisa ter tudo na sua cabeça de modo que você consiga traduzir para diferentes públicos. E essa é a melhor maneira de estudar. Então, é o que eu explico para os alunos quando a gente está montando orientação de estudos. Quando tem 2 alunos, um explicando para o outro, aquele que mais está aprendendo é aquele que está explicando. Né? Sim. Porque o explicar é a melhor maneira de se aprender. Sim. E você falando sobre os resumos me lembrou quando eu estudava para o vestibular. Eu lembro que principalmente em biologia, história e geografia, quando eu ia construir um resumo, um dos meus hábitos era escrever perguntas, que eu considerava serem perguntas muito importantes. Sim. E aí, uma vez que eu acabava um capítulo, uma aula, eu tinha uma listinha de perguntas. Sim. E eu tinha que conseguir responder aquelas perguntas de maneira muito eloquente, muito segura. Sim. E eu usava aquela lista de perguntas para revisar. Então, se eu conseguisse, antes de estudar a aula 2, eu voltava na lista da aula 1 e tentava responder as perguntas. Se eu respondesse todas, gol. Às vezes eu empacava em uma ou outra. E aí, se eu precisasse, se eu empacasse uma ou outra, aí eu voltava lá na teoria, lia, explicava em voz alta e pronto. Aí eu sentia que tinha dominado de novo. O Nonocrato fala disso, né? Que aprender é ter uma relação ativa com a informação. Quando eu recebo a informação, eu tenho uma relação passiva. E é o primeiro momento, é a aula. Então, na aula, eu estou tendo uma relação passiva com o conhecimento, eu estou recebendo. E ela é fundamental. O Nonocrato brinca e fala assim, tem que ensinar os alunos a pensar fora da caixa. É verdade. Mas antes eu tenho que ter uma caixa. Então, assim, eu tenho que receber informação. O problema é que muitos alunos pensam que estudar é fazer o quê em casa? É eu ver videoaula e ler o livro. Aí você está de novo só tendo uma relação passiva com o conhecimento. Sim. Quando eu pego e penso para fazer um resumo, para fazer exercícios, eu escrevo perguntas para eu responder, eu explico para alguém, em todas essas situações, eu estou olhando para o conhecimento e pensando nele. Sim. Estou tendo uma relação ativa com ele. Aí eu aprendo. Então, aí na verdade, sinapse, como eles falam. É essa reflexão pós receber uma informação que faça com que você aprenda. Exatamente. Tem que pensar sobre. Pensar é difícil, né? As pessoas não gostam tanto de pensar e talvez seja por isso que seja tão difícil desenvolver o hábito de estudos. Porque estudar é algo ativo, é algo que cansa, é algo que... terceirizar é muito mais fácil. Sim. Mas então é importante que todos aqueles, não só alunos, mas todos os estudantes em qualquer fase da vida entendam que estudar exige esforço. Eu tenho que estar sempre pensando, eu tenho que estar sempre envolvido e aprender não é algo fácil muitas vezes. Eu tenho que me desafiar e colocar energia naquele negócio. Eu falo que uma boa sessão de estudos, ela cansa, né? Um aluno que passa algumas horas estudando, quando ele termina, ele está cansado, porque ele estava muito envolvido naquele processo de aprender. Sim. Show. E em relação aos métodos em si, eu lembro que na época da minha 3ª série do ensino médio, a meta era ser aprovado nas primeiras fases, pelo menos, de medicina. Na verdade, eu tinha escolhido engenharia, mas eu tinha estabelecido como meta que eu deveria ir para a 2ª fase de qualquer curso de medicina, porque se eu mirasse no mais difícil, eu teria uma gordurinha para engenharia. Sim. E a minha primeira ação foi conversar com aqueles que já tinham tido sucesso. Sim. Então, antes de começar o processo de estudar muito, estudar todos os dias, eu fui conversar com alunos que já tinham passado, já tinham tido um grande resultado nas melhores universidades, para entender o que eles tinham feito. E é curioso porque aqueles que tiveram sucesso estão sempre dispostos a ajudar e a falar um pouco da experiência deles, né? Eles ajudaram bastante, falaram o que tinha funcionado. E aí eu criei o meu método, que depois de anos eu descobri que tinha um nome que era o método Pomodoro. Então eu chegava em casa, descansava um pouquinho e aí eu reservava blocos de estudos. E eu tinha que conseguir estudar toda a aula do dia em alguns minutos.
E essa limitação temporal causava compromisso, porque eu não podia ficar enrolando e procrastinando se eu tinha só lá 50 minutinhos para estudar a aula toda que o professor tinha lecionado. Sim. Isso funcionou bem. Quando você vai recomendar um método, é esse método que você recomenda ou você pensa em algo diferente? O Pomodoro, eu recomendo ele como assim, como método de gestão do tempo, né? Porque no que o Pomodoro se baseia? No fundo, aprender é criar sinapse. E o que alguns estudiosos acreditam, o Pierluigi Piazza falava muito sobre isso, é que o cérebro tem um pico de criação de sinapse. Então ele cria, aí ele tem que ter uma pausa, ele tem que ter um descanso. E o que fala-se é que esse pico seria em torno de 30 e 40 minutos. Então por isso que ele sugere que você estude por 30 a 40 minutos, dê uma pausa de 10 minutos, volte mais 30, então, porque você trabalha com esses picos, né? Porque o cérebro não consegue produzir por mais de 40 minutos seguidamente sinapse. Então ele cansa. Então eu recomendo o Pomodoro, mas o que eu falo para eles é o seguinte: o Pomodoro, ele tá, na verdade, estruturando o tempo, mas É uma ele não parte tá. do processo. Exato, ele não tá entrando a fundo no que você faz nesses 40 minutos. Certo. Que é aí que vem as outras técnicas possíveis, né? Mas eu recomendo sim o Pomodoro e dou algumas sugestões para os alunos, porque, por exemplo, tem aluno que faz o Pomodoro, aí na pausa de 10 minutos, ele vai ler, jogar xadrez. Não, nesses 10 minutos, o seu cérebro tem que descansar. Então você tem que fazer algo que não seja intelectual. Então vai pular polichinelo, sabe? Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa assim, vai Levanta, brincar. vai beber uma água, né? Exato, exatamente, Para sabe? o cérebro não prestar atenção em nada. Exatamente, você tem que descansar o cérebro. E não fazer nada também que seja viciante. Uhum. Porque, você tinha episódio de uma série, mas o episódio tem 20 minutos. Aí o dono fala assim, não, eu vou ver metade e parar. Você não vai conseguir. Uhum. Vou abrir o TikTok. Você não vai ficar 10 minutos. Então, assim, não faça nada que seja viciante também, né? Então, realmente descansar nesses 10 minutos. E a questão é o pico, de quantas horas por dia dá para eu fazer isso. Alguns estudiosos, o próprio Luigi falava sobre isso, que o limite é umas 3 horas de estudo. Então, assim, eu posso ter feito aula por 7 horas, mas estudo 3 horas no máximo. Pode ser espaçado, pode ser meia hora, paro, vou fazer outra coisa, depois volto mais meia hora, mas não mais que isso. Mais que isso, o cérebro começa a misturar as informações, ele não consegue render o esperado. Não rende tanto. O que é curioso é que Aristóteles falava disso 2.400 anos atrás. Ele falava exatamente 2 horas por dia de estudos. Que legal. O cara não tinha nem neurociência, mas ele sabia disso. Mas então assim, eu recomendo o Pomodoro. Mas o que eu faço é, conhecendo o perfil do aluno, recomendar dentro disso algumas outras técnicas. Então, como eu falei do resumo, então tem o método de você fazer perguntas para si mesmo, né? Você usar os flashcards, que alguns conhecem como método Anki, que na verdade é uma plataforma. Tem o método Feynman, tem vários métodos de você pegar a informação e trabalhar com ela. E varia de acordo com o perfil do aluno. Mas eu acho que, assim, fazer essa janela de 40-10, 40-10, 40-10, ou 30, né? 30-10, 30-10. Depende de como são os hábitos do aluno. Né? Exatamente. Se o aluno já está bem treinado, ele já pode fazer mais tempo. Exatamente. E dentro desses 40, pelo menos, estudar no dia o que você teve de manhã e fazer um resumo, quer dizer, e o resumo quer dizer eu pegar a ideia, sistematizar e organizar e escrever de uma maneira que o meu cérebro está esclarecendo as informações. Se eu fizer um resumo bem feito, eu nunca mais vou consultar o resumo. Porque eu aprendi no processo, eu fecho o livro e acabou. Eu não abro mais o resumo. E aí você pode pensar outros métodos, né? De você fazer o Feynman, né? De eu tentar explicar aquele assunto como se ele fosse por uma criança. Quer dizer, o Feynman disse que se eu conseguir explicar o assunto da maneira mais simples possível, eu entendi. Se eu não consigo simplificar aquele assunto, eu ainda não entendi ele. Então volta e tenta até eu conseguir explicar aquilo de uma maneira simplificada. Então, aí tem essas diferentes técnicas, né? Para humanidades, tem a de você usar a ideia num argumento. Então, um assunto que é muito difícil, de filosofia, não estou entendendo esse conceito. Então, você pega e faz links com outras coisas. Então, estudei com o conceito de Aristóteles, deixa eu pensar. Nossa, eu vi uma notícia esses dias, vou escrever um comentário sobre a notícia usando Aristóteles. Isso é uma técnica de memorização para conceitos mais abstratos, né, de humanidades. Porque uma hora que você aplica o conceito, você entende bem melhor ele. Então, é conhecendo o aluno que a gente tem essa lista, né, de sugestões para ele. Mas o Pomodoro é um básico mesmo que eu recomendo, um básico de gestão de tempo, né? Cara, faz dentro dessas janelas para evitar você cansar e no fundo o estudo não render nada. E aí, de acordo com o que você sabe sobre você mesmo, de acordo com a matéria que você quer estudar, você vai usar um método dentro desse formato. Exatamente. Em relação, hoje existem muitas tecnologias e você falou que, poxa,
tem que tomar um cuidado para não terceirizar a sua memória, né? Uhum. Quando a gente olha para o celular é um aliado ou o celular é um vilão para os alunos? Acho que a resposta é depende. Depende de como você fará o uso dele, né? Primeiro, assim, não confie muito em si mesmo, né? No sentido de que não se coloque numa situação viciante. Por exemplo, estou estudando, mas deixa o celular do lado. Vibrou, você vai olhar a notificação. Sim. Você vai ver que se é alguma coisa no Instagram, se é algum amigo te chamando. Então, assim, vou estudar, deixa o celular no modo avião. Tem aplicativos que travam o celular, tipo o Forest, né? Pega o aplicativo, trava, cancela a notificação. Deixa ele longe. Porque, não, eu vou ter temperança de conseguir. Não vai, cara. Você é humano, todos nós somos assim. Talvez né? se você for uma pessoa com muita força de vontade, talvez você tenha, mas existem dias difíceis. Exatamente. Aquele dia que você tá mais cansado, aquele dia que puxa a vida, e aí nesse dia você vai fraquejar. Exatamente. Então é melhor já criar um sistema que te proteja desses momentos difíceis, que te proteja das tentações. Sim? Perfeito, perfeito. Eu acho que um aluno de alta performance, ele cria sistemas, ele cria processos, né? Ele faz alguns procedimentos padronizados para evitar que aconteçam erros. E então acho que o celular, a primeira coisa é essa. É não confiar que você vai conseguir resistir. Não vai nessa. Agora, como usar o celular? Dá para usar ele como fonte para você ter materiais não, para você usar, por exemplo, inteligência artificial, né? Então eu uso muito inteligência artificial para estudar, mas a questão é como. Sim. Os alunos costumam pegar o celular, então, que é uma fonte muito rápida de consulta, então Sim. ele ajuda você muito rapidamente, né? Só que acontece, o aluno joga no celular, pega a informação, lê, acabou, tirei a dúvida. Agora, se você usar o celular para te ajudar a ter uma relação ativa com o conhecimento, é outra história. Então, por exemplo, você entra, aqui nos alunos da Avicena, nós temos a conta institucional Avicena, né, parceria com o Google, e portanto a gente tem acesso à versão do Gemini. Uhum. Eu entro no Gemini e eu tenho também o Notebook LM do Google, que é excelente para estudos. Pego um conteúdo, jogo no Notebook LM. Peço para ele fazer flashcards, que ele faz na hora. Então eu jogo ali todo um conteúdo, eu pego os slides de um professor, eu jogo ali, clico, criar flashcards. Ele cria para você 60 flashcards. E aí você vai lendo eles para memorizar. Peço para ele fazer um mapa mental. Mas aí o mapa mental só é útil se eu lê-lo, usá-lo como inspiração e fazer o meu. Sim. Se eu simplesmente decoro o mapa mental, eu estou memorizando por repetição. A memória por repetição ela é muito fraca. Ela não é tão útil. O que é legal? É usar o mapa mental dele para pensar no meu. Porque no ato de eu pensar e fazer o meu, ou fazer o meu resumo estruturado, né? Aí eu tô aprendendo. Então não tem como fugir, você tem que trabalhar de maneira ativa, respondendo perguntas, criando seus próprios mapas mentais, seus próprios resumos. No fim do dia, estudar é ativo. Exatamente, é ativo. Então o celular depende muito disso, de você não confiar em si mesmo, de achar, não, eu consigo ficar com o celular, não. Usa ele, mas cria procedimentos, cria um sistema para que ele não seja... Porque o celular é viciante. Sim, ele foi feito para isso, né? Exato, o algoritmo, ele é viciante. Então, muitas vezes, o estudante que se destaca em termos de desempenho, não é que ele é mais inteligente ou mais disciplinado, mas sim que ele estruturou melhor os seus sistemas. Então, ele é aquele carinha que criou um horário de estudos, criou lá sua organização em método Pomodoro, e sabe que tem que ter um cantinho de estudos, que é o que a gente ensina para os alunos. O celular tem que ficar longe durante o processo, sim. Sim. Na hora, pelo menos enquanto ele não está usando inteligência artificial. Se ele for usar inteligência artificial, tem que ser de modo que exercite seu pensamento. Por exemplo, uma coisa é eu usar como se fosse o Google. Exato. A outra coisa é pedir para a inteligência me fazer perguntas para que eu responda e teste meus próprios conhecimentos e depois ela me dá feedback. Aí é uma outra pegada. Para corrigir até você entender uma coisa e falar, será que eu estou certo? Você joga na IA, perguntou, eu entendi isso está certo, ela vai te corrigir. Sim, para te corrigir. Mas eu acho que você falou, acho que é o aluno entender que sucesso na vida é maratona, não é sprint. Sim. Né? Não se trata de ser o mais rápido, o mais brilhante, se trata de ser o mais constante, sim, o mais disciplinado. A consistência é a chave no processo. Né? Então tem que criar bons sistemas. Né? É uma frase do Fulgêncio, igual juros compostos, rende a longo prazo rende uma barbaridade. Sim, certo. Falando de celular, porque tanto o celular quanto outras ferramentas existem os lados positivos e os lados negativos. Mas eu diria que se for para jogar seguro, para não arriscar, é melhor ir para o tradicional. Celular,
exige muita maturidade, né? De Sim. você conseguir não usar pro mal, de você não, sem querer deslizar e ir pro Instagram. E aí você Sim. entra naquela piscina infinita e perde um tempo pra dedéu, que você tá focado também, você não tá descansando, você tá focado numa telinha, sua mente vai cansando, né? Tá, legal. E em relação ao começo, então, imagina um aluno que não estuda muito, Uhum. mas ele quer começar a estudar. Quais são os primeiros passos do processo na hora de montar uma rotina de estudos? O que ele tem que pensar para montar algo que saia da inércia? Uhum. Eu acho que o primeiro fundamento é o aluno tirar da cabeça dele a obsessão por perfeição. Porque, especialmente um vestibulando, ele às vezes cria na cabeça dele uma cobrança de perfeição. O que isso quer dizer? Tudo ou nada. Exato, tudo ou nada. Quer dizer, eu vou ter que estudar tudo, vou ter que fazer todos os exercícios e vou ter que passar em tudo com a nota máxima. E a primeira que ele já falha, ele já desanima. Sim. Então, quando eu monto plano de estudos, é muito comum um aluno falha um dia, ele já desanima. Ele perde, né? E aí o que eu falo para eles é, cara, você não é perfeito. Você vai falhar. Então, assim, a primeira coisa é essa. Tira da cabeça a sua obsessão por perfeição. Não importa o quão estudioso ou brilhante você seja. Você não vai conseguir estudar todos os conteúdos do ano. Sempre vai ter conteúdo atrasado. Isso faz parte. A questão é você manejar o quanto. Você não vai dar conta de fazer todos os exercícios. Você não vai gabaritar tudo, né? Então, e você não vai conseguir render o máximo todos os dias. Tem dias e dias, tem dia que você dormiu mal, que você tá triste porque o Palmeiras perdeu, você tá assim, tem mil coisas que aconteceram que você afeta o seu humor, afeta a sua disposição, né? Então, a primeira coisa é essa, não desanime quando vier a primeira falha, porque a gente não espera de nossos alunos que eles sejam perfeitos. Nós não somos, E né? não precisa ser. Exatamente, não precisa ser. Quem é aprovado nos mais difíceis cursos também tem suas lacunas, também não estudou tudo, deixou alguma coisa Exatamente. e não gabaritou a prova. Não? Exatamente. Quando se fala de passar, não precisa ser golaço, importa os 3 pontos, né? É bola na rede. Acho que a segunda coisa é fazer um plano de estudos com uma expectativa real. Quer dizer, eu estou montando um plano de estudos, eu tenho que considerar toda a minha rotina. É muito comum, quando começa o plano de estudos, ele já vem e quer fazer tudo, o cara quer do dia para noite passar a estudar todas as matérias à tarde. Sim. E aí- 8 horas à tarde de estudo. Exato. Nunca estudou. Exatamente. E aí, cara, você não vai conseguir mesmo e vai achar que tem alguma coisa errada com você, mas não é, é só uma questão de costume. Então, comece colocando todo dia à tarde ou à noite, pelo menos as matérias que você tem mais dificuldade do dia. Então, pô, hoje eu vou conseguir estudar só biologia e história. São 2 matérias que eu sofro muito. Então, vou colocar elas. As demais, vou deixar acumular e estudar em outro momento. Mas comece assim, com humildade. Né? Comece adequando a sua rotina mesmo. Entendendo o que eu faço para além da escola. Ah, eu vou na academia, eu faço natação, eu estudo outras coisas. Então, tá bom. Então, assim, você faça um plano que não seja idílico, que não seja um negócio que, assim, estaria nada da sua realidade. Então, olha para a sua realidade e comece a adequar a sua rotina. Acho que a terceira coisa, fundamental, comecei um plano de estudos, o que eu faço para ele render? Rende mais na aula. É muito comum o aluno que vem falar comigo, assim, nesses meus anos todos na sala de aula, na coordenação, que ele fala, cara, eu não estou rendendo nos estudos. Mas eu vejo a postura dele em sala e não é legal. O cara quer dormir, não anota nada que os professores passam, Não presta tanta atenção. não presta atenção. Cara, aí não tem milagre. É uma postura muito passiva, né? Exato, porque daí se ele não recebe a informação durante a aula, quando ele for estudar à tarde, ele não tem informação para estudar. Então ele tem que rever tudo de novo. Aí o estudo não rende, porque ele está no fundo tendo que gastar de novo todo o tempo de aula para retomar o conteúdo, para daí começar a estudar, né? Então assim, quero montar um plano de estudos. O que eu começo fazendo? Rendendo mais na aula. Então quer dizer, não vai no banheiro na matéria que você tem dificuldade. Nossa, eu estou muito apertado. Segura. Porque essa matéria sabe que se você sai, volta, você perde o fio da meada e acabou. Uhum. Então, anote tudo que os professores põem na lousa. A lousa, e aí, portanto, o seu caderno, são uma fonte fundamental de consulta. Porque se eu vou chegar em casa hoje e estudar o que eu tive de manhã na aula, se eu não tiver a lousa, não tiver anotação, eu vou fazer o quê? Baseado no quê? Aí eu vou pegar o livro. Só que aí o livro, às vezes, o capítulo é maior do que foi a aula. Sim. Eu não lembro o que foi a aula. Então, assim, fundamental. Faça a aula valer mais. Você tem que prestar mais atenção na aula, sobretudo das matérias que você tem mais dificuldade. Tem que anotar tudo, tem que perguntar pro professor também, né? Exatamente. Essa é a postura ativa a nível máximo, né? Porque o aluno que pergunta é aquele que tá pensando sobre e fala, puxa, mas
e aí se envolve com o professor, e a hora da Exatamente. pergunta ele lembra bastante, né? Porque você tá em Perfeito. um... Perfeito, exatamente. Então eu diria isso. Começar sem ter, sabendo que você vai falhar e tá tudo bem. Segundo, fazer um plano que seja realmente coerente com a sua realidade hoje, que não comece do dia para noite querendo já jogar assim o fino da bola, calma. Faz uma coisa que é adequada à sua realidade e vai ajustando. E faça as aulas renderem o máximo possível. Preste mais atenção na aula. Faz a aula render, porque uma aula que rende bem te poupa muito tempo de estudo depois. Show de bola, show de bola. Acredito que a palavra consistência seja muito bem-vinda neste momento, né? Porque Sim, ao criar algo, a gente tem que pensar em algo que vai durar por muito, muito tempo. Então você está se tornando uma pessoa diferente. Você está se tornando um grande estudante. sim. Quer dizer, o grande estudante ele enfrenta dias difíceis, enfrenta dias que talvez ele fique doente, não consiga estudar, mas poxa, ele entende que ele precisa fazer um pouquinho por dia. Essa é uma frase que eu falo bastante para os alunos. Um pouquinho por dia, todos os dias. E a Sim. gente vai construindo algo muito valioso. Uhum, Show de bola. sim. E em relação ao sono, Uhum. você diria que o aluno que dorme pouco é o aluno que se esforça mais, e essa é uma medida de esforço, ou o aluno que dorme pouco é o aluno que está deixando algo importante de lado? É a segunda opção. O que dorme pouco tá deixando algo importante de lado. Eu acho que assim, o aluno entende. Hoje foi um dia pesado, eu tive muita coisa, muitas aulas, tive muito conteúdo para estudar. Vou ficar até tarde estudando. Aí eu vou dormir mal, porque amanhã tô aula de novo. Mas ele pensar, mas amanhã as matérias são mais de boa, são coisas que eu me dou bem, então assim, não tem problema eu dormir mal e comprometer um pouco o dia de amanhã. A questão que o aluno não entende é que se você dorme mal, você não compromete só o dia de amanhã, você compromete o dia de hoje. Porque a aprendizagem, no fundo, ela se dá quando você está dormindo. Então você estudou durante o dia, você recebeu informação, você criou sinapse. Quando que o nosso cérebro organiza, consolida e passa as coisas para a memória longa e de fato cria sinapse? Quando você está dormindo. Então, se você dorme mal após ter estudado, a maior parte do seu estudo Você está jogando fora. está jogando fora. Então, isso é sagrado que os alunos entendam. Dormir bem, assim, é condição sine qua non para os meus estudos serem bons também. Então, é preferível eu dormir bem e não estudar tudo o que eu queria, mas garantir que o que eu estudei rende, do que eu querer estudar tudo e dormir mal. Porque daí eu posso ter estudado tudo e praticamente tudo que eu estudei não rende nada. Eu lembro do... Quando a gente estava lá no curso de engenharia, eu fui perguntar para o Davi. O Davi era o aluno que tinha passado em primeiro lugar. Primeiro, segundo lugar do vestibular. E ele contou que ele dormia assim 10 horas por noite no ano de vestibular, né? E eu falava, nossa, mas isso é muito. Ele, mas eu estudava e ia dormir. E aí depois eu aprendi que isso deve ter ajudado bastante. Com certeza. Que é o que os grandes atletas fazem, que é o que os estudantes profissionais fazem também, né? É, Levar o exatamente. sono a sério, que ele aproveita melhor. Porque como nós falamos, é muito importante aproveitar cada minuto de estudo. E quando a gente Sim, dorme, o rendimento é máximo, né? Quando a gente dorme exatamente. bem. Por outro lado, se a gente dorme pouco, aí aquilo que tomaria 1 minuto para a gente aprender, vai tomar 3. Exatamente. Aí numa tarde de estudos isso é muito relevante. Exatamente. Quem toca algum instrumento musical vê muito fácil isso. Porque você tá lá tirando uma música no piano, por exemplo, e você tá estudando a música, e você vai tocando, tocando, e você já conseguiu pegar a música toda, você consegue tocá-la toda. Mas você vai tocar, você erra uma nota. Não vai. Você já decorou, você já tirou ela, mas você continua errando. Vai dormir, dia seguinte eu sento no piano para tocar, a música sai. Por quê? Porque quando eu dormi, meu cérebro rendeu o que eu aprendi, ele organizou, ele consolidou, e aí ficou muito mais, quando eu aprendi, o movimento fica muito mais orgânico, porque agora eu dominei mesmo aquilo. Isso vale para os estudos de maneira geral. Quando eu durmo, é quando eu consolido. Então, assim, dormir bem é fundamental. Vestibulandos têm muita dificuldade em entender isso, especialmente na reta final. Na reta final é muito comum o aluno, assim, na semana de véspera do Enem, da FUVEST, o cara vai dormir mal toda noite porque ele quer tentar revisar o máximo possível. Isso é um erro terrível. É melhor você revisar menos, mas revisar bem, do que tentar revisar tudo, revisar mal e chegar no vestibular com uma semana toda mal dormida, com a memória, porque dormir mal afeta a memória, afeta o seu humor, afeta a disposição. Então, dormir bem é fundamental. Show. E, inclusive, eu vi uma vez uma outra instituição falando: vamos fazer um corujão na véspera do Enem. A gente vai vir aqui à noite, ficar estudando até tarde
Para se preparar bem para o Enem que vai acontecer no dia seguinte. Falei, nossa, estranho. É maluca essa ideia. Desculpa ser sincero, assim, não vai dar certo. Porque o sono é rotina, cara. E você dormir mal desregula o seu sono. O descanso faz parte. O descanso Exatamente. faz parte. Tem que tomar um certo cuidado para também não descansar demais, né? Porque É. aí vai pro outro lado, descansa. Não, tem que dormir 15 horas. Não é assim, né? Mas se conseguir encaixar 8 horas bem dormidas lá, isso Exatamente. é uma boa medida. Para um aluno aprender bastante, para ele ter um bom desempenho no colégio, seja lá no vestibular, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, é muito importante que ele seja um aluno muito inteligente? Ou não? Ou é possível ter um bom desempenho sem ser a pessoa mais inteligente do mundo? Por inteligente, eu quero dizer aquela pessoa que ouve uma vez e já entende tudo. Eu acho que com certeza não. Não é necessário ser inteligente para aprender bem. É técnica e disciplina. Porque quantas vezes eu vi alunos que não têm essa facilidade, mas se dedicam e têm disciplina e têm técnica. O cara aprendeu, ele vai longe. Então, até porque a gente costuma às vezes confundir, né? Acha que é inteligência, por exemplo. A gente tende a achar que um aluno que faz operações lógicas muito rápido, fácil, ele é inteligente. E aí um outro que não faz, ele é menos inteligente. Mas na verdade esse outro, ele tem uma capacidade de leitura e de construção de argumentos muito melhor, né? Então, acho que inteligência é a capacidade de percepção da realidade, né? E às vezes você pode não ter nenhum processamento cognitivo muito superior à média. Você pode não ter uma capacidade de leitura ou de raciocínio, de conta acima da média. Mas você consegue perceber as coisas, você consegue perceber a realidade. E você tem técnica, você tem disciplina, você consegue aprender o que você quiser. Show, show. E para uma pessoa se destacar, seja também em qualquer fase da vida, é importante que ela abra mão daquilo que ela gosta de fazer ou não. O equilíbrio também permite que você chegue onde você quer chegar. O que você quer dizer com equilíbrio? Como O que assim? eu quero dizer é o seguinte, poxa, eu quero ser aprovado no vestibular, ou então, eu quero tirar nota 9, 10 em todas as provas. Então, para isso, eu preciso abrir mão de fazer esporte e de passear com meu cachorro, porque eu preciso estudar a tarde inteira e a noite inteira. Uhum. Eu preciso fazer isso ou dá para conciliar? Dá para conciliar. Dá para conciliar tendo assim muito claro alguns conceitos, né? O primeiro é assim, qual o limite de estudo que eu tenho no dia? Então assim, tem aluno que ele tem aula de manhã à tarde, aí ele quer estudar mais 5 horas em casa. Você não vai render essas 5 horas. Então nem tem para que você fazer isso. No máximo 3 horas de estudo, né? Então nem tem para que, sabe, eu fazer tanto isso, porque não vai render. Agora outra coisa que é fundamental é eu entender outro conceito, que é o cérebro, ele precisa de descanso. Então, quem faz academia sabe, o músculo precisa de descanso. Sim. Né? Não adianta eu fazer sem parar os treinos. Só que o aluno o estudante, né, ele acha que o cérebro é diferente. Na verdade, não, ele precisa de descanso também. E o descanso para o cérebro não é só dormir, é também o lazer. Né? Então, eu recomendo para um vestibulando que ele faça atividades físicas? Sim, com moderação. Né? Então, eu não posso tentar manter toda a rotina que eu quero e ao mesmo tempo ter uma alta performance. Aí eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, né? É justo que muito custe o que muito vale, né? Então, assim, o que vale muito nessa vida vai te custar sacrifícios, vai ser assim mesmo. Mas eu manter alguma diversão, algum momento de lazer é fundamental, porque senão o cérebro, ele pifa, Uma né? hora ele fala, chega. Exatamente. Então, ter um momento de lazer, mas sempre com esse equilíbrio. Então, por exemplo, atividade física. Eu já vi aluno que faz atividade física de alta intensidade quebrar o braço na véspera do Enem. E o braço que ele usava. Aí imagina o cara fazer redação com gesso. Não tem como. Então, assim, evitar atividades físicas de alta intensidade, sobretudo perto dos vestibulares, das provas. Você não precisa, assim, ficar com o físico do Henry Cavill no ano vestibular, mas você pode e deve fazer alguma atividade física. Pelo menos para relaxar, uma caminhada, jogar alguma coisa. Ler, assistir seus filmes, assistir suas séries, sair com seus amigos, mas tendo isso em vista, eu estudei o máximo que eu pude, o que é possível para mim hoje, consegui, sim, então agora eu vou ter um pouco de lazer. O que os alunos não entendem é que muitas vezes quando o cara ele tá com essa ilusão de perfeição que eu falei, que ele quer estudar tudo, né, ele se pune, né, então assim, ele não se permite ter um momento de lazer porque ele acha que ele não merece. Sim. E na verdade você não só merece, como você precisa. Ele vai te ajudar a aprender mais. Exatamente. Ele vai te ajudar. Se você não tiver isso,
o seu cérebro tem um limite. Você vai espanar. Você chega no final do ano estressado, infeliz. O vestibular é uma maratona física também, é uma maratona psicológica, emocional. Então, e o emocional você cuida dele no longo prazo. Não adianta o cara o ano todo ter essa rotina estressante, desgastante. E no final, na véspera do Enem, ele vai ali e faz, sei lá, uma aula de yoga, faz uma coisinha ou outra para tentar recuperar o emocional. Não dá? Muito legal, Woody. É, nós já acompanhamos muitos alunos, já faz bastante tempo, e a gente sabe de muitas histórias de superação. Aquele aluno Uhum. que não tinha um bom desempenho e passa a ter um bom desempenho. O aluno que, poxa, mandava mal e começa a estudar firme, desenvolve bons hábitos, é aprovado na Universidade dos Sonhos, né? E muitas vezes eu percebo que o que diferencia, o que está nessa virada é uma decisão. É Uhum. o aluno decidir que, olha, agora eu vou mudar um pouco os meus hábitos para chegar lá. Sim, Você também é dessa opinião? Quer dizer, você acredita que qualquer aluno possa ter grandes resultados? sim. E eu acho que a coisa mais valiosa que o ser humano tem é a vontade. E a vontade no sentido da capacidade humana de fazer escolhas, né? A vontade é a única coisa que você não perde nunca. E você tem essa capacidade de livre-arbítrio, né? E a questão é que muitas vezes a vontade está em conflito com os desejos. Então, no sentido platônico do termo, né? Então, partes da alma estão conflitantes. Então, a vontade vem da parte mais elevada, da minha parte racional, e os desejos vêm da parte mais das emoções, tal. Então, às vezes eu quero muito passar no ITA, mas hoje eu tô com muito sono. Mais do que eu deveria. Comprei um jogo novo, eu quero muito passar aquela fase no jogo. Então eu tô num conflito, né? Minha vontade versus o meu desejo, que é uma coisa mais imediata. E o sucesso vem de você conseguir fazer a vontade vencer. E a vontade está sempre ligada à escolha, o desejo é um impulso, né? Ele vem, ele pega você. Enquanto a vontade é uma escolha, é uma decisão sua. E eu acho que o desafio do aluno, do cara que quer passar no vestibular, que quer realizar o sonho dele, é ele conseguir fazer essa escolha todos os dias. E aí, para isso, ele precisa de ajuda. Né? Essa ajuda pode ser as pessoas que te motivam, pode ser as pessoas, né, que você ama, pode ser inspirações suas. Então, eu já vi aluno, por exemplo, cara quer passar no vestibular e quer fazer medicina na Unicamp. E ele cola coisas no quarto dele que lembram ele dessa meta. Então, é um estímulo visual, sabe? Então, eu lembro de um que ele colava assim, ele pegou vídeos no YouTube do DCE, né, das faculdades, ele pegou coisas ali de como que era a Unicamp e tal, e ele imprimia e colava, assim, pra ele ficar olhando e visualizando ele lá no ano que vem, sabe? Então, assim, é você ter esses estímulos que podem ser pessoas, pode ser uma música que você põe que te motiva, mas você ter algo que faça a sua vontade todo dia prevalecer. Você fazer essa escolha. Eu acho que a escolha é o fundamental. Então, qualquer um que tenha vontade mesmo, que tenha essa decisão, consegue passar no que ele quiser. Consegue realizar, né, o sonho dele. Eu acho que é isso. Muito legal, muito legal. Show de bola. Em relação às famílias, né? Falando antes de falar de ano de vestibular, pensando no ensino fundamental 2, no ensino médio, ah, o que você diria sobre os pais e as mães dos alunos? Como eles podem fazer para contribuir para o bom desenvolvimento de hábitos de seus filhos? Ótimo. Eu vejo que é nosso papel, né, enquanto escola, pertencendo a uma comunidade, a gente ajudar as famílias também com isso, né? Ajudar, e eles também nos ajudam muito, né? Eu acho que o que eu mais vejo é os pais terem uma dificuldade de saber onde traçar a linha do equilíbrio. Porque às vezes o pai cobra muito e às vezes o pai cobra pouco. Então acho que o desafio é saber exatamente no que eu cobro e como eu cobro. Então, uma coisa, é eu não ser muito condescendente com os meus filhos. Quer dizer, tudo que eles reclamam eu dou razão. Aham. Então, assim, ele não fez a tarefa, mas é porque a tarefa estava difícil. Ou porque tem muita tarefa. Exatamente, ou porque tem muita tarefa, ou porque, não, assim, hoje saiu o episódio da série dele, e aí ele queria ver o final de Stranger Things, não dá pra ele fazer a tarefa hoje. Então, assim, é ter esse cuidado para não ser condescendente, né? Porque eu não posso confiar que um adolescente vai ter autonomia para fazer essas decisões. É injusto com um adolescente, com uma criança no fundamental, eu querer que ele tenha a maturidade de um adulto, né? De se organizar, de ter essa rotina. E então eu tenho que cobrar dele, eu não posso ser condescendente, né? Eu não posso deixar ele.
ficar assim passando a mão na cabeça de tudo. Não, eu tenho que puxar ele para cima. Eu tenho que às vezes pegar no pé dele, assim como nós, né? Então, eu não posso deixar um aluno de primeira série, eu tô com sono, eu vou dormir. Você não vai, cara. Você vai prestar atenção. Ah, mas ele não é livre para fazer a escolha dele? Ainda não. É injusto com ele eu dar a ele essa liberdade, porque ele ainda não é maduro bastante para fazer essa escolha, né? Certo. Então, é um carinho eu não ser condescendente, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, é falar não, é puxar a orelha e é não deixar o filho ficar dando migué, Sim. né? Do outro lado, é também cobrar, mas cobrar com equilíbrio. O que eu vejo muitas vezes daí é um outro extremo, que é o pai cobrar a perfeição do filho. Não, ele não vai ser perfeito, ele não vai acertar todos os dias, né? Então é cobrar como? Então, por exemplo, se o seu filho está estudando para um vestibular, de terceira série do médio, é importante que você, a família, não seja aquela que dá a distração para ele. Então, o que eu sugiro para os alunos é faz o plano de estudos, tira uma cópia e cola na geladeira da cozinha, deixa na casa, deixa os seus pais verem. Pai e mãe, você olha, sabe que seu filho está estudando agora, não vai chamar ele para ir no shopping, não vai botar a televisão com volume alto, não vai ligar o jogo de futebol com volume alto. Não crie você as distrações, porque ele é um adolescente, então ele não vai resistir. Então você chegou e falou assim, ó, eu tô indo passear, não sei onde quer ir comigo, aí você estuda depois. Colabore nesse sentido, né? Então tenha consciência de qual é a rotina do seu filho e não ofereça distrações. Acho que isso é importante. Para um mais novo, né, do fundamental, ajude ele tomando nota. Então, pega o conteúdo, filho, que você teve hoje na aula. Mas não chega e cobra assim, de uma maneira como se você fosse o corretor, né? O que você teve hoje? Fala, não, constrói, conversa com ele, dá uma lida. No fundamental, isso é muito rico. Dá uma lida no que seu filho está estudando, não dá pra gente ver todas as matérias, a gente sabe disso. Mas uma coisa ou outra e conversa, nossa, filho, você está estudando esse assunto, né? Nossa, eu lembro um pouco disso, como que é isso mesmo? Explica pra mim. Então, assim, criar esse diálogo e não chegar assim e falar, filho, explica pra mim tudo que você teve hoje, sabe? Eu acho que criar esse diálogo instiga muita curiosidade da criança, deixa ela empolgada por compartilhar o que ela teve, né? Então não ser condescendente, mas cobrar também de uma maneira que seja saudável. Porque se você cobra de uma maneira muito intransigente, que você não permite o seu filho ter os dias ruins, não permite, faz ele estudar numa rotina insana, que não é saudável, acaba prejudicando também, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que uma dica é tenha consciência da rotina dele e cobre, mas cobre com esse diálogo, cobre oferecendo ajuda. Filho, o que você teve hoje, que você não conseguiu estudar? Vamos lá, o que eu posso te ajudar, né? E não ofereça distrações. Isso acontece muito. Então eu tenho muitos alunos que eu vejo que ele não consegue ter uma rotina de estudos porque os pais oferecem distração, chama para sair, para fazer outra coisa. Então assim, e dê para eles mais tempo para estudo. Eu me lembro agora de uma passagem que eu tive quando eu estava no ensino médio, que eu queria ir em algum restaurantezinho e fui pedir pro meu pai, e era no meio da semana. E eu lembro que eu pedi e falei, eu vou lá. E ele sempre deixava. Né? Ele era meu pai sempre foi muito amigo, né? A única coisa que eu falo sempre, que ele me obrigou a fazer foi ter aula de inglês, porque eu tinha que falar inglês. O resto ele era parceiro. Criava algumas regras que eu seguia, né? Então eu tinha que fazer as tarefas, eu tinha que estudar para aprender. Mas no geral, sair ele era uma pessoa tranquila. E eu lembro que eu fui pedir e ele ficou incomodado e falou, poxa, mas hoje é terça-feira. E aí, pra mim, aquilo criou uma regra de falar, nossa, é verdade, então sair durante a semana talvez não seja ideal. Sair pra confraternizar, né? Terça-feira é dia de estudar, de fazer tarefa, de ficar em casa. Sim. E aí, de fim de semana, é o momento do lazer. Eu lembro que eu aprendi, aquilo foi muito forte naquele momento, assim. Sim. De estabelecer esse tipo de limite. Acho que a gente percebe tem uma frase que nós falamos internamente, né? Que muitas vezes a maior parte das famílias que comparecem às reuniões são as famílias que não precisariam comparecer às reuniões. Sim. A gente não sabe se isso é causa ou consequência, né? Porque acompanhar a trajetória de seu filho contribui muito para que ele desenvolva bons hábitos e tenha um desempenho cada vez melhor. Então, assim, estar a par para saber se ele fez as tarefas de casa, se ele está tendo um bom desempenho nas provas. E quando eu falo bom desempenho, não é tirar 10, mas é melhorar um pouquinho a cada avaliação. Sim. Então, é algo que cumpra a régua que a família estabeleceu. Né? Participando dos plantões, né? Porque
Isso nós percebemos também, às vezes o aluno não tem um bom desempenho e chega uma hora ele tira uma nota baixa e o aluno vem falar ou o pai vem falar e a gente sempre pergunta, mas você faz as tarefas? Você participa dos plantões? Né? Você tenta Sim. estudar com antecedência ou só estuda na véspera? São perguntas básicas, mas que muitas vezes revelam um problema. Sim. Antes da gente decidir que tem um problema maior, a gente precisa tentar fazer o que está ao nosso alcance. Exatamente. Né? E essa orientação que a gente passa para as famílias, que a gente passa para os alunos. Sim. E eu acho que é fundamental que o pai acompanhando a rotina do filho, que isso permite a ele ser justo com o filho. Porque às vezes a gente vê com aqueles bons alunos que estudam, fazem tudo certinho, têm responsabilidade, mas às vezes tem uma dificuldade com uma matéria e faz parte. E o aluno tem muito medo da reação dos pais, porque os pais sempre culpam ele. Agora, se você está acompanhando, se você tem consciência de como está a rotina do seu filho, você sabe que ele está estudando, que ele está se dedicando. Então ele foi mal numa prova, foi mal na prova de história. Você sabe que ele fez a parte dele. Se você acompanha, né? Exato. Você sabe que ele fez a parte dele se você acompanha. Ou que então, ele não fez, né? Exatamente. É importante realmente acompanhar. Exatamente. Porque dos dois lados, né? Se você não acompanha, às vezes ele não fez a parte dele, você culpa o professor, ou às vezes ele fez a parte dele e você é muito duro com seu filho. Né? E ele fez, ele estudou. Ele só foi mal, isso acontece, né? Então você ter essa consciência é muito importante para que você seja justo com o seu filho. Para que você saiba exatamente o que está acontecendo e o que não está. Até para você conseguir, às vezes, dar uns puxões de orelha que sejam construtivos. Isso é muito importante. Às vezes o adolescente tem que ficar de castigo, né? Mas o castigo não pode ser prejudicial. Eu vou dar um exemplo. De uma vez uma aluna que tinha umas dificuldades, ainda não estava tendo uma rotina de estudos, estava dando migué, assim, e ela fazia balé. E aí eu chamei a mãe para conversar, e a mãe estava muito brava, assim, com a filha, e falou assim, não, eu vou tirar ela do balé. Eu falei, não faz isso. Falei, por quê? Eu falei, primeiro que assim, ela tem tempo para estudar, não é o balé que está tirando tempo de estudos. Mas o balé é uma prática saudável, que ensina ela a ter disciplina, que ensina ela a fazer esforço. O balé você não consegue fazer se não acostumar com dor, né? Falei, então, para ela fazer o balé é saudável. Ou fazer uma arte marcial, ou fazer um esporte, não importa o que seja, é um hábito que não atrapalha os estudos. Sim. Então, eu não posso punir o meu filho fazendo algo que, no fundo, vai só piorar a situação. Né? Diferente de tirar o celular, por exemplo. Exatamente. Aí já é mais razoável. Exatamente. Esse é um erro comum, né, Rafa? Os pais, às vezes, dão muita autonomia pro filho. Falam, não, ele já é grandinho, ele não é, cara, adolescente. O córtex pré-frontal só tá pronto com 25 anos, né? Então, assim, é com 25 que você é realmente capaz de fazer decisões mais racionais na sua vida. É injusto com o adolescente eu dar tanta liberdade para ele. Eu jogar para ele assim, cara, você faz as escolhas, se você não quiser estudar, quiser ficar no celular, o problema é seu. Eu não posso dar a ele Pode terceirizar a educação para a natureza. Exato, exatamente. Porque ele não tem maturidade para isso ainda. Né? Lá na frente ele vai ver, ele vai ficar muito triste, ele vai perceber, nossa, eu tomei decisões, mas eu não estava pronto para tomar essas decisões. Né? Então, assim, não terceirizem, não tirem essa responsabilidade que é de vocês de puxar ele para cima. Né? E falando sobre acompanhar para ter cobranças justas, eu também lembrei de uma passagem. Uma vez eu fui mal em uma prova de biologia. E eu estudei bastante na véspera, eu acordei mais cedo para estudar, no dia da prova, e eu fui mal. Eu lembro que eu estava aborrecido, estava jantando com os meus pais e falei da prova, e meu pai se mostrou incomodado, minha mãe falou, poxa, mas ele estudou, ele inclusive acordou mais cedo para estudar. Meu pai falou, na véspera, né? E antes, né? E era verdade, porque antes eu não tinha estudado o suficiente. E aí eu pensei e falei, poxa, não posso cair na tentação de falar que a prova foi difícil demais, porque eu não fiz aquilo que estava ao meu alcance, que era estudar com mais antecedência, que era ter me preparado melhor. Exatamente. Né? Essa é uma reflexão legal. E falando dos alunos que estão prestando o vestibular, porque o ano de vestibular é um ano diferente. O que nós temos para as famílias? Qual a orientação, Woody? Olha, eu acho que a primeira coisa é vocês também não terem aquilo que eu falei, né, da ilusão da perfeição. Então, assim, não cobrar do seu filho uma rotina perfeita, um nível de estudo absolutamente perfeito, né? É você acompanhar ele no máximo que você puder. Um vestibulando tem uma carga de estudos que dificilmente o pai consegue acompanhar, né? Você trabalha o dia inteiro, você chega à noite e seu filho, você tem que confiar que ele ficou estudando, às vezes ele ficou no computador jogando, né? Mas, então assim, é não cobrar dele uma perfeição que não é justa.
é ajudar ele não oferecendo, como eu falei, distrações, né? Então, assim, ajude ele, não fica chamando ele para fazer outras coisas, não deixa barulho em casa. É muito comum ter aluno que vem estudar na escola porque em casa a Não TV consegue. não consegue, porque é Ah, muito barulho, né? Com muita conversa alta ou a TV com barulho muito alto. Então a gente ajudando o filho a ter uma atmosfera propícia para os estudos, né? Também cuidar dos fins de semana, né? Deixar o seu filho, sexta-feira vocês sabem, tem simulado, não faz isso. O simulado, ele é importantíssimo para a preparação para as provas, né? Então, assim, não deixe ele sair na sexta. Eu sei que eles vão ficar bravos comigo por falar isso, mas cuide dos fins de semana também. Faz ele descansar no domingo. Se seu filho quer estudar no domingo, não, ele precisa descansar também. Então, proporciona para ele também esses momentos de lazer. Seu filho está cansado, ficou a semana inteira estudando muito. Sábado ele estudou mais, ele fez simulado, estudou as matérias atrasadas da semana. Domingo, deixa ele descansar, né? Então, assim, também não seja tão duro com ele. Leve ele para curtir, leve ele para passear, faz alguma coisa para ele descansar. E entenda que os seus filhos não são você, né? Eles vão ter outros interesses, eles vão ter, às vezes, outras facilidades ou dificuldades, vão estudar de outra maneira que a gente não está acostumado, né? É, é muito difícil falar para um pai acompanhar o conteúdo de um vestibulando, porque sim. é insano, né? É. Mas converse com as pessoas da escola. Então vem, converse com o coordenador. Como que ele tá? Tá tudo bem? O que que eu recomendo? Confira as planilhas de tarefas. Veja se o filho está fazendo as tarefas ou não. Não só no final do ciclo, não no final do semestre. Olha já, vê se está tudo bem já. Não deixa para assim, só no final a gente, nossa, mas meu filho não está fazendo nada direito. Então acompanhe com frequência, converse com as pessoas da escola com frequência, converse com os colegas dele, com os pais, amigos também, para você entender às vezes coisas que estão acontecendo que você não sabe. Então às vezes seu filho não está legal, ele não tem abertura para falar com vocês. Isso não é bacana, então dê essa abertura. O seu filho entender que quando ele falhar, ele pode conversar com vocês. Isso é muito importante. É muito comum o vestibulando ele ficar muito pressionado e ele não conseguir falar com as pessoas, né? Ele não consegue conversar, ele não consegue desabafar, e aí ele vem conversar com a gente, né? Assim, quantas vezes na minha carreira eu tive aluno que veio pedir ajuda assim, porque ele queria só chorar. Ele queria, cara, eu tô estudando muito, tá insano a minha rotina. Então, assim, seja acolhedor, né? Se seu filho não estudou legal essa semana, não rendeu, puxa ele para cima. Pode dar uma bronquinha, fala, cara, vamos lá, o que que você fez errado? Vamos tentar mudar isso. Mas não destrói também a autoestima dele, porque vocês são fundamentais, né? Assim, o apoio psicológico, quem mais dá para o aluno são os pais. Então, assim, se você mostrar para os seus filhos que independente do resultado, você tá ali, você ama ele, que você não espera dele perfeição, que quando ele cair, você pode dar um puxão de orelha, mas você vai levantar ele, isso é fundamental. A orientação que a gente fala nas reuniões é os alunos eles precisam fazer o melhor que eles puderem, Uhum. né? Então, se ele se esforçar, essa é a definição de sucesso, né? Não dá para exigir um resultado, criar uma pressão, mas é deixar claro a orientação para os pais, né? Que eles têm que falar para os filhos, olha, você tem que se esforçar, você tem que buscar aprender, tem que fazer os simulados e a gente vai estar aqui. Se der para ser aprovado, fantástico. Se não der, fantástico da mesma forma, porque aí tudo que você aprendeu vai Sim, servir de bagagem para você tentar novamente. exatamente. Show. Exatamente. E Woody, para a gente finalizar, que recado você gostaria de deixar para os nossos alunos? Olha, você falou agora há pouco sobre fazer os sacrifícios, né, que a gente precisa fazer. Hoje em dia, no cinema de heróis, nesse gênero que surgiu, as pessoas falam muito da narrativa do herói, né? A jornada do herói, né? Que está muito na moda. Quase todos os filmes da Marvel, da DC, seguem a jornada do herói. A jornada do herói, no fundo, ela se baseia num arquétipo narrativo muito anterior, que vem desde a Grécia Antiga. E tem um poema grego chamado Teogonia, que é do poeta grego chamado Hesíodo, que ele conta ali a história da fundação do universo, né? E é nele que tem a famosa história de como os deuses venceram os titãs, né? Mas eu tô contando essa história porque tem uma coisa muito interessante nela. Na narrativa do Hesíodo, Cronos, que é o titã, ele cria os seus filhos, mas ele ouve que acontecerá com ele o mesmo que ele fez com o pai dele. Quer dizer, um dos seus filhos vai tirá-lo do trono. Então, a cada filho que nasce, ele engole esse filho. Até uma hora que a sua esposa, a Réia, se cansa disso e resolve ter um filho. Aí ela engana o Cronos, dá para ele uma pedra enrolada num tecido
E ele engole sem ver que não era o seu filho. O filho ela manda para uma ilha, onde ele vai treinar ali por anos para poder se aperfeiçoar e vencer o pai. Esse filho é Zeus. Então Zeus vai para uma ilha, fica ali sendo treinado pelo sátiro Pan por muito tempo. Quando Zeus está preparado bastante, ele sai, enfrenta o Cronos. Nessa luta ele faz o Cronos regurgitar os seus irmãos, Hades, Poseidon, os outros deuses do panteão grego. Nisso eles vencem, aprisionam Cronos e começa o reinado dos deuses. E aí o que é interessante, esse mito é o seguinte, primeiro, Cronos é o tempo, né? Então você entende por que os deuses são imortais, porque eles venceram o tempo, né? Então eles não perecem, o Cronos engolindo você, é o tempo engolindo você, o tempo passa para nós. Mas o que é interessante também é que o Hesíodo está mostrando como que eu venço o tempo. Ou como que eu me torno imortal. Quando você vê que ele narra que o Zeus foi para uma caverna numa ilha, você fala uma caverna, você pensa num lugar ermo, hostil, né? Um lugar desconfortável. Ele não estava numa academia chique que tem ali um quiosque com suco de tox para você tomar, ar-condicionado, toalhinha. Você pensa num lugar que é ruim. Então você pensa, o cara sai da caverna, ele sai tipo Wolverine, barbudo, sujo, sabe, todo arranhado e tal. Quer dizer o quê? Quando eu falo que alguém foi para a caverna, eu passo a ideia de que ele ficou no sacrifício. Que ele foi para dor, ele foi para, de certa maneira, ele abdicou um pouco do mundo, né? Naquele tempo de preparação dele. Então, o que o Hesíodo está dizendo é que, no fundo, para vencer a morte, vencer o tempo, você tem que morrer um pouco. Você tem que morrer um pouco para algumas coisas da vida, né? Você tem que aceitar o sacrifício, porque o sacrifício é sempre uma morte, né? Eu estou morrendo algumas coisas, porque eu quero viver outras. Então, assim, essa narrativa, ela acabou se tornando muito influente na história da nossa civilização. Depois ali da Odisseia, na Grécia Antiga ainda, repetem esse arquétipo literário, depois a Eneida do Virgílio, a Divina Comédia, todas as grandes obras têm isso, de que para você vencer os desafios na vida, você tem que antes vencer você mesmo. Né? Você tem que encarar os seus defeitos, os seus problemas, para que você consiga vencer os inimigos externos. E não tem como você ter sucesso na vida sem estar disposto a esses sacrifícios. Não tem como alcançar a imortalidade sem estar disposto a morrer um pouquinho. Né? Então eu acho que é isso que os alunos precisam entender. Que sucesso na vida vem com sacrifício. É aquela frase que é uma frase de Santa Teresa, né? É justo que muito custe o que muito vale. Eu acho que o cara que entende isso, ele entende que as coisas mais importantes da vida vão ser sempre custosas, nunca vão ser fáceis, mas elas são as coisas mais valiosas. As coisas que são fáceis valem tanto quanto elas são fáceis, nada. Então acho que é isso. Show de bola, Woody, show de bola, muito legal. Woody, eu agradeço muito sua presença, foi uma grande conversa, muito proveitosa. Eu que agradeço, Rafa, foi um prazer estar aqui, contem sempre comigo. E a gente divulga, né, o material nosso. Ah, que material? Aqui na Avicena nós fazemos com os alunos uma oficina de estudos, onde eu vou mostrando para eles técnicas de estudos, e depois eu recebo cada aluno para conversar e ajudar ele a montar um plano dele. E nós fizemos um material, um e-book, com algumas dicas assim, de técnicas de estudos, algumas sugestões com repertório ali para você praticar. E aí... Vamos deixar disponível junto com esse episódio. Vamos deixar disponível junto com esse episódio para você. Se inscreve que você recebe esse material. Boa, boa. Show de bola. Woody, obrigado mesmo. Valeu, Rafa. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Avicast. Até mais, gente. Obrigado.